A estrutura do corpo humano, ela vai além dos ossos e ela é composta por diversos tipos de tecidos, como músculos, tendões, ligamentos, gordura, vasos, nervos, pele e entre outros. Esses tecidos são chamados de partes moles e apresentam origens embriológicas e funções distintas. Com isso, tumores de partes moles ou tecidos moles são lesões que se desenvolvem-se em tecidos não ósseos, com comportamento de maior ou menor agressividade. Devido à complexibilidade dos tipos de tumores de partes moles, podemos dividir de forma simplificada seu comportamento. Podemos citar o exemplo de tumores benignos agressivos, que são intermediários de comportamento incerto, e tumores malignos, que são sarcomas. O sarcoma ele é um câncer que se desenvolve nos tecidos conectivos, como a cartilagem, o osso, a gordura, o músculo, os vasos sanguíneos ou nos tecidos fibrosos. E por décadas, o sarcoma capose ele foi considerado uma doença rara, que é cometida na maior parte homens idosos do Mediterrâneo ou de herança judaica, pacientes transplantados ou homens adultos e jovens africanos. E nos últimos 20 anos, a vasta maioria dos casos de sarcoma capose tem se desenvolvendo em associação com a infecção pelo vírus da AIDS e pelo vírus do HIV. Então, o sarcoma de Kaposi ele é dividido em 4 tipos. O primeiro é o sarcoma de Kaposi clássico, que acomete geralmente homens judeus de origem da Europa Oriental ou homens com hereditariedade mediterrânica, principalmente italianos de 50 a 70 anos. Além disso, o sarcoma de Kaposi ele é muito raro, acometendo 0,02 a cada 100 mil habitantes. Uniforme nesse tipo de grupo que eu falei agora, étnico e de idade. Além disso, a cada 10 e 15 homens afetados, valem por uma mulher afetada, ou seja, ele é muito raro em mulheres também. E pacientes com o sarcoma de Kaposi clássico apresentam lesões nas pernas, nos tornozelos, nas solas dos pés, e essas lesões elas podem desenvolver no curso de 10 a 15 anos ainda. Já o sarcoma de Kaposi africano ou endêmico, como o próprio nome já fala, ele acomete pessoas da África Central ou Equatorial e é razoavelmente comum nessa área, além de apresentar 4 subtipos, sendo ele o nodular, o florido, o infiltrativo e o linfoanedopático. Já o sarcoma de Kaposi relacionado à AIDS, ou epidêmico, como pode ser chamado também, ele acomete pessoas infectadas pelo vírus do HIV. O seu aspecto pouco comum e brusco, né, por ser um sarcoma de Kaposi que acomete homens novos, marcou o início de uma nova epidemia de AIDS e fez com que os médicos constatassem que uma nova doença havia surgido. Esse sarcoma de Kaposi relacionado à AIDS, ele causa lesões difusas que eclodem em todas as partes do corpo, logo depois que a AIDS se desenvolve. Além disso, essas lesões elas podem aparecer na pele, na boca, podem afetar nódulos linfáticos e outros órgãos também. Já o sarcoma de Kaposi do imunodeprimido ou atrogênico, como também pode ser chamado, é observado em pacientes em uso de drogas imunossupressoras, como ciclosporina, ciclosfamida, corticoides e etc. O tempo médio de desenvolvimento do tumor é de 16 meses após o início da terapêutica imunossupressora. As manifestações que são tegumentares, elas ocorrem com frequência em pacientes com esse tipo de sarcoma. Já as viscerais, ela é vista aproximadamente 25% apenas dos casos. O acometimento ganglionar, ele é raro e, na grande maioria dos casos, apenas a supressão da terapêutica já é o suficiente para a involução do tumor. Bom, o sarcoma de Kaposi, ele é um câncer, né, que se desenvolve nas camadas internas, né, dos vasos sanguíneos.
e a sua principal causa é pelo desenvolvimento de uma infecção, né? Que pode tanto ser pelo vírus da família herpes ou por consequência também de uma infecção pelo vírus do HIV. Esses dois modos de transmissão podem tanto ser por via sexual ou também por via salival. Esses vírus não é o suficiente, né, para que o paciente venha a ter o câncer de sarcoma de Kaposi, pois o desenvolvimento desse câncer está totalmente relacionado, né, com o nosso sistema imunológico, se ele está fragilizado, se ele está comprometido, né? O que acontece mais frequentemente com pessoas mais idosas que já têm o sistema imunológico fragilizado ou com pessoas que já têm também o vírus do HIV. Bom, de forma geral, o sarcoma de Kaposi, ele é classificado, né, em 3 tipos principais, né, de acordo com seu fator de desenvolvimento, que é o clássico, né, que é considerado o raro. Ele tem uma evolução mais lenta, né, e também o seu desenvolvimento é principalmente em idosos, né, por já ter um sistema imunológico mais comprometido. Nós temos também o pós-transplante, né, que é depois que a pessoa faz um transplante, principalmente de rins, né, pela pessoa também já está com o sistema imunológico comprometido. E nós temos o associado à AIDS, né, que é o sarcoma de Kaposi mais frequente, é o mais agressivo também e é o com a evolução muito mais rápida. Eu vou falar sobre os sinais e sintomas do sarcoma de Kaposi. Então, o sarcoma de Kaposi vai se desenvolver inicialmente na pele, formando placas e nódulos que são chamados de lesões. Essas lesões, elas vão apresentar uma variação na cor. Elas podem se apresentar na cor rosa, vermelho, roxo e até mesmo marrom. Essas lesões, elas vão aparecer nas pernas e no rosto, mas também podem surgir em várias partes do nosso corpo, como nas membranas das mucosas. E geralmente elas não são doloridas e nem vão causar coceira. Por isso que é muito importante, se a pessoa apresentar qualquer um sinal dessas lesões, procurar o médico. Porque mesmo que não cause nenhum incômodo como dor ou coceira, pode sim estar se tratando de sarcoma de Kaposi. O sarcoma também pode se desenvolver nos pulmões e lá ele vai bloquear parte de uma das vias aéreas, podendo causar no paciente falta de ar e uma tosse muito persistente. Essas lesões, elas podem se desenvolver também no trato gastrointestinal, causando dor e sangramento, mesmo quando elas não são encontradas na pele. Elas podem também interferir com a capacidade do corpo em absorver e digerir nutrientes, e quando o sarcoma se desenvolve no intestino, pode causar dor abdominal, sangramento pelo reto e até mesmo diarreia. O sarcoma de Kaposi relacionado à AIDS vai desenvolver várias lesões na boca, na garganta e mais frequentemente no palato. Mas também pode atingir a gengiva, a língua, as tonsilas, a traqueia, a laringe. E quando ele se desenvolve no palato, ele não vai causar muitos sintomas, podendo quase não ser notado. Mas quando ele atinge a boca, várias partes da boca, né? A garganta, ele vai causar lesões muito doloridas, macias, que pode ocorrer sangramento. E essas lesões vão comprometer na hora do paciente falar, se alimentar, pode ocorrer a perda dos dentes e às vezes pode até comprometer as vias aéreas. Bom, o sarcoma de Kaposi pode ser diagnosticado quando uma pessoa procura um médico em função de sinais ou sintomas, né, que estejam apresentando. Às vezes, o sarcoma de Kaposi, ele pode sim ser detectado durante um exame de rotina, onde o médico ele realizará um exame que nós dividimos em 4 etapas. Primeira etapa, história clínica, que é onde o médico te perguntará, né, como surgiu os sintomas, quais as anormalidades, né, que você percebeu, se teve alguma anormalidade, principalmente na sua pele, se houve alguma lesão visível. Te perguntará também sobre sua vida sexual, né, e alguma possível exposição que o paciente pode ter tido ao herpesvírus e o HIV
né, através de alguma relação sexual desprotegida, né? Tem o exame físico, que é onde o médico vai examinar sua pele, vai examinar a boca, né, procurando alguma lesão que pode ter sido causada pelo sarcoma, e também análise do sangue para procurar alguma anomalias, né, como anemia, uma baixa nos glóbulos brancos, que afeta, né, a imunidade do paciente, e também análises do sangue do HIV, né, que isso é feita porque a infecção pelo HIV é a principal causa, né, do sarcoma de Kaposi. Bom, os principais exames, né, para o diagnóstico do sarcoma de Kaposi é a tomografia do tórax, a endoscopia e a broncoscopia. A endoscopia e a broncoscopia são procedimentos considerados bastante invasivos, pelo fato de que os pacientes precisam, né, ser sedados para a realização desses exames. Bom, é inserido, né, o aparelho pode ser tanto pela boca ou pelo nariz, né, para que se obtenha uma visualização melhor internamente, para ver se há, né, alguma lesão, alguma infecção que pode ter sido causada pelo sarcoma. Dentre esses exames, há outros também, mas se de imediato for visualizada alguma lesão ou infecção, é solicitado o mais rápido possível uma biópsia, né? Que é quando eles retiram um pedacinho de tecido, uma amostra, né, do tecido do local aonde está infectado, aonde está lesionado, né? E é mandado, né, para uma análise e para que esse sarcoma seja tratado o mais rápido possível. Existem diversos tipos de tratamento do sarcoma de Kaposi. E o que vai decidir qual tratamento ser utilizado são fatores como, por exemplo, qual tipo de sarcoma, a localidade e a quantidade dessas lesões e até mesmo a saúde em geral desses pacientes. No caso do sarcoma relacionado à AIDS, o mais importante desse tratamento é tratar as infecções pelo HIV através de um coquetel de medicamentos anti-AIDS, que em muitos pacientes as lesões pelo sarcoma vão diminuir e também ajuda na melhoria do seu sistema imunológico. Alguns pacientes com a AIDS, a terapia antirretroviral altamente ativa, ela pode ser o único tratamento necessário para tratar o sarcoma e também que ajuda o paciente a se sentir melhor. Alguns tratamentos locais, como por exemplo a radioterapia, podem ser tratados apenas se existir alguns tipos de lesões cutâneas. Por exemplo, tumores da pele, da boca e do ânus são tratados com a radioterapia em pequenas doses. No caso do sarcoma clássico, é um sarcoma que se desenvolve lentamente, então o seu tratamento pode ser feito através de uma cirurgia, uma radioterapia ou até mesmo uma quimioterapia intralesional, que essa quimioterapia pode ser utilizada através de lesões em peles generalizadas. No caso do sarcoma relacionado ao transplante, muitas das vezes tem um desaparecimento próprio, por conta própria. O que vai depender, né, se os medicamentos que suprem o sistema imunológico são modificados. Em lesões cutâneas, né, pode ser feito um tratamento através da radioterapia também, ou outro tipo de terapia local, né, mas muitos médicos preferem evitar a quimioterapia em pacientes transplantados. No caso do sarcoma endêmico, ocorre uma alta incidência de AIDS, né? E por existir uma limitação econômica, os tratamentos também são limitados. Então, quando existe algum tratamento disponível, pode ser utilizado o mesmo tipo de tratamento do sarcoma clássico, que é através de uma cirurgia, uma radioterapia e até mesmo uma quimioterapia intralesional.